Bom, então, sem mais delongas, por favor, vamos falar agora do grande jogo da rodada, que por acaso vai ser o último jogo da rodada, né? Que é esse Ravens e Niners, que o Nardini confirmou que vai estar nesse, né, Nardini? Se eu não tô maluco. É isso. Então, o Monday Night Football da rodada, né? Na segunda-feira de Natal vão ser 3 jogos. Algo que não é muito comum na NFL, né? Que no dia 25 tenha tantos jogos assim, mas a partir desse ano deve ser mais comum esse tipo de situação. E mesmo assim, o principal jogo, o Monday Night Football, ficou reservado para esse Ravens e Niners, que não por acaso são os 2 times de melhor campanha de suas conferências na NFL, e os 2 times de melhor campanha em toda a NFL também, né? Hoje, os 2 aí com campanha 11-3, 11 vitórias e 3 derrotas. Como a Mari já antecipou, uma reedição daquele Super Bowl, né? De quantos anos já? 2013, 10 anos. Foi em 2013, mas agora, se tiver agora em 2024, né? Seriam 11 anos completados desse último Super Bowl. Então, expectativa muito grande. Claro que eu vou permitir primeiro que o nosso convidado analise aqui, o Fernando Nardini, falando desse jogo, o jogo que ele vai narrar, expectativa, né, para ver quem chega mais forte, porque são 2 equipes que nas últimas rodadas parecem quase invencíveis pelo que estão jogando, mas que talvez tenham ali defeitos a serem explorados um pelo outro, né? Então, expectativa do Nardini, depois Mari embala aí você também na sequência, expectativa sua para o jogo, e claro, Mia e Luiz também. Eu acho que tem tudo. Estão me ouvindo? Agora sim. Deu uma travadinha aqui. Ouvindo. Eu acho que tem tudo para ser o jogo da temporada. Assim. A expectativa é essa. Se você olha alguns veículos americanos, eles estão falando: será que teremos o maior Monday Night Football de todos os tempos? Obviamente que o americano gosta de promover as coisas de uma maneira especial e o fazem muito bem. Só que tem tudo para isso, cara, porque são 2 times que estão num momento espetacular. São Francisco teve aquela maré baixa antes da folga, das 3 derrotas, mas depois voltou o time que começou a temporada 5-0, espetacular, com o Brock Purdy empilhando jogos de 4 touchdowns, de rating gigantesco, de um ataque que, se está inteiro, é muito perigoso e é muito difícil de segurar. E aí, já entrando nos Ravens, os Ravens têm muito para combater as principais qualidades do ataque de São Francisco com a sua defesa, que é uma defesa que tem sido muito competente. Por exemplo, em motion para snap é uma defesa que vai muito bem, é uma defesa que vai muito bem contra o play action, é uma defesa que em vários aspectos pode tentar neutralizar o ataque de São Francisco. Eu acho que São Francisco é favorito para o jogo. Eu acho que São Francisco é um time mais equilibrado entre ataque e defesa. Mas eu acho que vai ser espetacular, vai ser meio que um jogo de xadrez mesmo. A gente está vendo os 2 quarterbacks jogando muito bem, cada um com o seu estilo. O Lamar com a sua mobilidade de sempre, mas também passando muito bem a bola. Baltimore tem esse ano recebedores, ainda que o Mark Andrews, que é o principal cara aqui de conexão com o Lamar Jackson, pelo menos até esse começo de temporada, ainda que o Mark Andrews esteja fora, é um corpo de recebedores que tem dado resultado, que o Lamar tem conseguido achar muito bem. Então, cara, eu acho que é um jogo que tem tudo para ser simplesmente espetacular. Então, vai ser um jogo muito legal para quem não torce para os 49ers e para quem não torce para os Ravens. Então, eu, pessoalmente, estou apavorada. Porque, assim... Gente, eu tenho medo. Eu confio no meu 49ers? Confio. Eu acho que se algum time vai parar o 49ers na sua loucurada é o Ravens, talvez passamos pelo Philadelphia Eagles. Estou confiante. Mas, ao mesmo tempo, o 49ers está cedendo jardas terrestres enlouquecedoramente. E o Ravens é justamente um time que corre com a bola. Que o Lamar corre com a bola. Então, é uma coisa assim que o matchup ele tem que encaixar muito bem. Porque o 49ers sabe que tem que ajustar, eles estão perdendo muito tackle. Eu nunca vi um time com uma defesa com tantos nomes bons perder tanto tackle fácil, que os jogadores simplesmente passam por eles. E então, assim, é o ponto fraco dos 49ers nesse momento, o ataque terrestre. Cederam 234 jardas para os Cardinals, que não são um time assim, força potente terrestre.
tá sem o Kiro Mitchell, que rompeu o ACL, né? Então, ele é um corredor dos Ravens que não vai estar presente, o que para mim é um alívio, um pouco, assim, uma pena que ele se machucou, porém, se ia se machucar, que bom que foi agora e não depois. Mas, assim, o 49ers tem uma média de 30 pontos por jogo, 402 jardas por jogo, estou confiante. Porém, não dá para acreditar tanto assim, né? Porque as principais questões para mim é o Lamar contra o pass rush do 49ers, porque ele vai correr, e daí vai ter que estar o pessoal desmarcado para ele poder lançar a bola, ou o famoso cobertor curto, que daí a defesa vai conter ele, daí ele vai lançar lá atrás, porque o 49ers também... Gente, eu tô nervosa, só tenho isso para dizer, eu tô nervosa. Eu tô com medo, e eu tô assim, e se a gente perder esse jogo e ganhar o Super Bowl depois? Tudo bem. Agora, se Então, a gente chegar lá na frente e perder, eu não vou ficar feliz. Faz esse um pra mim é o acordo ponto. aí, Mari. Guarda a revanche pro Super Bowl, porque pra mim, hoje, esse é o Super Bowl, cara. Não tem outro Super Bowl que não é esse. Eu prefiro perder esse jogo e ganhar os outros dois e chegar no Super Bowl com a Seed 1 do que ganhar hoje e perder depois. Eu fico muito mais feliz assim. Então, esse nem vai me doer tanto. E até porque é um jogo que, se perder, não é nenhum absurdo, né? Perder pro Ravens agora é um jogo normal, pode ir para qualquer lado essa partida. Mas como os Niners jogam em casa e tal, tem uma pressãozinha a mais, talvez, ali, para que os Niners ganhem esse jogo. Mia, Luiz, expectativa aí para esse jogo? Eu só não comparo esse jogo com o maior da história, que nem estão falando, porque para mim esse jogo mas assim, aqui é o maior Monday Night, porque esse jogo não acredito que vai ser o tiroteio que foi aquele Rams e Chiefs no início da carreira do Mahomes, Goff ainda de QB lá no Rams, o auge do ataque do McVay. E para mim e foi no Monday Night também, porque foi no jogo Fato. Foi o jogo no México? Eu acho que ia ser no México, mudar o lugar. Mas eu lembro que era. Parece que eu lembro da chamada desse jogo no Azteca. Ia ser no México e acho que, se eu não me engano, por causa do gramado, alguma coisa. Foi por causa do gramado, eles acabaram mudando o jogo. E aí acabou sendo no estádio do futebol do Galaxy. Nunca mudaram o jogo no MetLife Stadium, né? Apesar de ser um cemitério de jogador, sempre tem jogo lá, não é o gramado que atrapalha. Pois eu estava com isso na minha cabeça agora mesmo, porque aquilo ali e é só em jogo dos Jets, impressionante. Nos jogos dos Giants funciona aquele gramado, no jogo dos Jets que mata. Amiga, tem um bode enterrado ali, as pessoas esquecem do bode. Se você não tirar o bode, continua sendo um cemitério, não tem como. Mas então, voltando só ao jogo, eu vou ser bem sincero, esse último jogo do Ravens me deixou um pé atrás com o Baltimore. Eu vi um Ravens que começou a abdicar do passe. O Zay Flowers só foi utilizado como decoy. Em todas as jogadas ele foi o decoy. Chegou a um ponto que a defesa do Jaguars até parou de seguir o Flowers quando ele se movia antes do snap, porque eles utilizavam isso para fazer corrida e read option, e o passe do Lamar vinha ou num passe curto, ou quando ele via que a defesa não comprou o decoy, ele ia ter que passar, e aí ele muito bem escapava da pressão e conseguia encontrar o passe, como foi aquele passe para o Likely, que correu uma chance absurda de ser interceptado. Eu acho que se o Baltimore vir com um gameplay parecido com o que foi com esse jogo contra o Jaguars, eu não vejo o Baltimore tendo chance de vencer esse jogo, ainda mais o jogo sendo na Califórnia. O 49ers não protege bem o jogo terrestre, isso é verdade, mas você pega as derrotas dos Ravens, todas as derrotas do Ravens foram quando os running backs dos Ravens não conseguiram passar de 100 jardas. O Lamar até poderia passar de 100 jardas, mas se os running backs não encaixam e o Lamar fica sozinho correndo, o jogo fica muito mais fácil para a defesa adversária. E com o Kenton Mitchell machucado, eles vão precisar mudar esse game plan, eles vão precisar usar o Zay Flowers e o Odell Beckham Jr. em rotas mais profundas, que eu não vi eles fazendo isso na última partida, e me preocupa porque eu não sei se eles conseguem.
Ainda mais com essa defesa do 49ers. Então, eu acho que o 49ers é favorito. Vejo, sim, o Ravens como terem alguma chance de vencer o jogo, mas me deixou muito preocupado. Até o jogo contra os Jaguars era a minha aposta de 49ers e Ravens para o Super Bowl, mas hoje eu estou um pouco preocupado com o Baltimore. Acho que isso aí que o Luiz falou bate muito nisso. A gente precisa ver como é que vai funcionar a questão dos running backs correndo e a questão até de aproveitar o Odell, né, nesse jogo. Se o Ravens conseguir correr da maneira que a gente viu durante a temporada, a coisa vai embaçar para o lado do 49ers. Mas com o Mitchell fora, eu não sei se isso vai acontecer desse jeito. Não coloco o 49ers como favorito, porque a gente viu o Ravens rebolando essa temporada e conseguindo tirar a vitória de onde a gente achou que não ia sair. E acho que vai ser um jogo de uma disputa bem interessante aí. E ainda sigo com o meu palpite para o Super Bowl, esses dois times. Quanto ao 49ers, acho que não tem mais o que falar do Brock. Ele vem cada semana, ele mostra que ele tem esse talento, que a galera quer falar dele, e não adianta, ele segue indo bem, etc. Concordo com ele que o McCaffrey devia ser MVP, porque o homem faz absolutamente tudo em campo, recebe, passa, corre, sobe, dança, sapateia, dança balé, faz o que precisar. Então concordo com o Purdy que ele mereceu o MVP. E acho que assim, vai ser um jogo muito disputado até o final. Quem fala mal do Brock Purdy ainda é muito hater ou então tem raiva de gente que improvavelmente faz sucesso. O que eu não consigo entender. Porque a história dele a história dele é do cacete. É simplesmente espetacular a história dele. Ele vai de última escolha do draft a MVP. Só isso que ele vai fazer. E eu acho que o pessoal estava muito esperando que o Purdy falhasse. E aquela pequena fase dos 49ers aquela maré baixa despertou os demônios, né? Saiu o nego do buraco falando mal do Purdy. E aquela maré baixa só aconteceu porque o 49ers naqueles jogos não estavam sem Trent Williams e Deebo Samuel. Sim. O Trent Williams é uma diferença bizonha a linha ofensiva dos 49ers com e sem o Trent Williams. E é óbvio que você o Purdy pode não ser elite, ele pode não ter a mesma capacidade física do Mahomes ou do Josh Allen, do próprio Lamar para improvisar jogadas, e aí quando ele não tem o Trent Williams, ele vai jogar muito mais pressionado e ainda está sem um dos seus principais recebedores, é natural que tenha uma diferença de produção. Agora está todo mundo saudável, o 49ers ofensivamente está saudável, e é muito difícil parar esse time do 49ers quando está todo mundo saudável. Na minha opinião, eu acho o MVP deveria ser o Christian McCaffrey, mas o prêmio é muito focado em quarterbacks e super entendo que o prêmio vá para o Purdy porque ele está fazendo a melhor campanha. Ele está aproveitando muito bem as peças que ele tem. Né? A gente pode argumentar que o Lamar está fazendo uma boa campanha também, o Mahomes talvez seja o mais valioso por causa que sem o Mahomes o Kansas City Chiefs estaria em muitos problemas. Mas se você for olhar os números, quem está produzindo melhor e quem está aproveitando melhor que tem é o Purdy, e é por isso que ele vai acabar sendo eleito MVP. Tem uma coisa que me aterroriza no San Francisco 49ers. Uma coisa me aterroriza. O kicker. Se precisar depender de kicker, é um pesadelo. Mas o Niners gastou uma escolha de terceira rodada com ele. Só falta não poder contar com ele, né? Ele já deixou de ganhar jogo essa temporada, né? O que pode dar errado? Já me atrapalhou no Fantasy também, inclusive. Tinha o Robbie Gould ali. Ele não ia se aposentar se eles renovassem o contrato dele. Ele não ia, mas eles não quiseram. Mas só que deixar claro assim, né? Porque para ser quarterback bom, tu tem que ter recebedores ruins, não pode ter linha ofensiva, o teu técnico não pode ser bom também. A única maneira do cara ser um bom quarterback é se ele não tiver mais ninguém em campo, ele jogar sozinho contra 11. E ainda que fosse assim, ia ter uma legião de quem duvida disso, porque no ano passado o Patrick Mahomes foi MVP e foi espetacular, depois de ter perdido o Tyreek Hill, distribuindo a bola para absolutamente todo mundo, até para o sorveteiro do Arrowhead,
E, cara, com um monte de recebedor meia boca, e o Juju Smith-Schuster foi o melhor recebedor de Kansas City. Ou seja, sempre vai ter alguém para cornetar o cara que faz sucesso. E falando do kicker, eu até entendo, mas eu acho que ele tem melhorado bastante. O Justin Tucker. Não, eu até entendo a dúvida com o Muri, mas, por exemplo, o Muri não erra um chute desde de outubro. Novembro ele foi perfeito. Mas não chuta um field goal há 3 jogos, Sassini. Ele se chutou um contra os Cardinals. Mas gente. É o lado bom de jogar num time bom, né? É o lado bom de jogar num time bom. Ele não erra um chute. Melhor que ele não seja necessário. O jogo para nós. Desde que ele perdeu um jogo, ele não erra o chute. Escuta a voz da torcedora, amigo. Se for um duelo de kickers, aí desde que ele perdeu, ninguém nunca mais deixou ele chutar. E ele não vai errar mesmo. E assim, ele ainda é novo, é novato, né? Escolha de terceira rodada. Eu acredito bastante no Muri, era um dos meus kickers favoritos no último draft. E eu acho que o 49ers hoje tem o melhor elenco da NFL, então é muito favorito sempre. E outra coisa, só para finalizar esse aqui, estou aguardando ao final desta temporada o anúncio do filme Mr. Relevant, sobre a ascensão do Brock Purdy de Mr. Irrelevant para MVP. Entendeu? É só o que eu estou pedindo. Seria incrível mesmo, seria incrível. Inclusive, Tom Brady tá com inveja. Sobre a parte do MVP, eu e o Luiz quebramos o pau aqui no começo da temporada, porque eu defendi o Purdy MVP. Quer dizer, não MVP, né? Eu achava que ele podia estar na conversa, né? Já naquela época, antes daquelas derrotas, né? Que foram citadas aí, né? Aí depois, ali naquela turbulência, falei, agora não tem mais chance. Mas acho que tá tudo se encaminhando para ele, porque não tem grande concorrência esse ano, considerando quarterbacks. E é difícil que o prêmio não vá para quarterback, mas eu também daria o prêmio de MVP para o McCaffrey. Todos os quarterbacks variaram muito essa temporada, né? O Dak era o último nome mais quente, e aí fez esse jogo. Provavelmente vai ter um jogo difícil agora contra os Dolphins, e provavelmente fique fora dessa briga. Jalen Hurts. Jalen Hurts, para mim, que tá jogando machucado agora. O Josh Allen, capaz de jogar espetaculares e de uma tonelada de interceptações. Mahomes cheio de interceptação também, acaba ficando... O Tua, quando teve alguns momentos, teve ótimos momentos, mas também teve momentos, né, que decepcionou. Enfim, são várias opções aí, mas nenhuma certeira. Se for para dar um prêmio para um jogador não quarterback, para mim seria indiscutível o Christian McCaffrey. Indiscutível. Porque ele realmente é impressionante o que ele produz. O Josh Allen, ele tá numa vibe meio Fitzpatrick, né? Ele pode fazer um jogo maravilhoso e virar o Fitzmagic, ou ele pode tomar 32 interceptações e virar o Fitztragic. Quem sabe nesse final de temporada ele fique mais constante. Tá melhor, né? Ele melhorou nos últimos jogos também. Só passando nos últimos jogos também teve mais jogo corrido, né? Ah, sim. Mas a gente já fala dos Bills. Só uma coisa que eu concluí antes de passar aqui para os superchats que vieram, depois de todas as análises que vocês fizeram, eu vejo que é impressionante o quanto, se a gente comparar os ataques, o quanto parece que o Niners é muito melhor do que o Ravens, se comparar os nomes, né, disponíveis, e por isso eu acho que é mais incrível, né, que as duas equipes estejam na mesma situação. Mas se depender das peças que tem, fica muito mais fácil para os Niners e para o Brock Purdy, né? Porque são pelo menos 2 ótimos wide receivers, um ótimo tight end, o melhor running back disparado da NFL, e o quarterback que está jogando como MVP, né? Do outro lado, o Lamar, que está também nesse bolo aí de jogadores que fizeram grandes atuações e tal, mas em outros momentos também não foi tão brilhante, e várias lesões, poucos alvos confiáveis. O alvo mais confiável parecia que era o Zay Flowers, não foi nem acionado nesse último jogo, né? Um passe só recebido. Mark Andrews se machucou, mais uma lesão de running back, 2, né, já lesionados. Então, assim, um esforço heróico aí. Eu acho que os Ravens, se chegarem até o Super Bowl, que eu acho que talvez seja difícil por conta disso, dessa carência de opções de ataque, vai ser por conta principalmente da defesa, porque a defesa dos Ravens realmente é um espetáculo. O John Harbaugh é muito subestimado, né, cara? Sim, eu gosto bastante dele. Eu gosto, já tive também alguns debates, não sei com quem aqui, desses ou dos outros, mas o John Harbaugh eu acho que é um ótimo treinador, sim. Muito tempo fazendo um bom trabalho lá nos Ravens, e quase nunca, assim, com excelentes opções, assim, principalmente de ataque, né? A Mia falou de bode enterrado lá em Baltimore, cara. É uma máquina de moer running back, cara. Lesão, como machuca running back, né?
E quase sempre já machucam na pré-temporada, aí depois na semana 1, aí os que eles arrumam durante a temporada vão machucando também durante a temporada. E foi um lance, né, incrível esse do Mitchell, que ele sozinho, né, machucou. Isso é o pior de tudo. Não, foi realmente muito triste.